Eu gostaria, nesse momento até, de, como historiador, retomar um pouco da história que nos fez chegar até esse momento. Entretanto, eu não vou fazê-lo, até por conta das negociações, até por conta do que está se acordando aqui, e não é a minha intenção estabelecer nenhum tipo de trava, nenhum tipo de entrave, nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de impedimento para a caminhada dessa votação. Mas eu gostaria de chamar a atenção, inclusive confirmando o que já vem sendo discutido desde sexta-feira na CCJ, levantada aqui pela deputada Beatriz Cerqueira, levantada aqui pelo deputado Sargento Rodrigues, levantado também pela deputada Ana Paula Siqueira, e me perdoe outros deputados que eu não vou mencionar aqui, porque fizeram de forma remota, e vários levantaram o mesmo aspecto, e agora também meu grande amigo deputado Oswaldo Lopes, de forma muito coerente, levanta essa mesma questão. Algo que nos incomoda, algo que nos aflige nesse momento, deputado João Magalhães, a ausência do servidor aqui nessa casa, a ausência do debate, a ausência da discussão com a presença daqueles que serão os mais atingidos por essa reforma da Previdência. Mas eu queria fazer um questionamento aqui, deputado Sargento Rodrigues, que eu acho que é importante o senhor ouvir. Eu acho que é importante, inclusive, deputado Raul Belém e deputado Gustavo Valadares, que os senhores ouvissem isso aqui. Deputada Beatriz Cerqueira, faço um questionamento aqui que eu acho que é de suma importância, inclusive, para a continuidade dos trabalhos dessa comissão. Eu passei vergonha esse final de semana, Sargento Rodrigues. Por que eu passei vergonha? Porque nós estamos aqui num debate que é político, mas um debate também que é técnico, que é jurídico. E como nós temos um debate técnico, jurídico, nós estamos falando de déficit na Previdência. Só que esse nome déficit, ele tem por trás uma questão científica, um cálculo atuarial. Como professor, a gente tem algumas vantagens de ser professor e de ter ajudado a formar muitos alunos. Então, eu formei muitos alunos que hoje são cientistas atuariais. E eu pedi para um atuário analisar o projeto que veio do governo Zema. Ele riu de mim, sargento. Porque ele falou assim, professor Cleito, isso aqui não é cálculo atuarial nem aqui nem em Araxá. Isso aqui não é cálculo atuarial nem aqui nem em Araxá. E aí ele me mandou um cálculo atuarial. Tanto é que eu já tinha recebido o mesmo cálculo atuarial feito pelo regime da Previdência de Lavras, com 125 páginas, Sargento Rodrigues, analisando a questão da expectativa de vida, analisando a questão daquilo que tem sido chamado aqui de rombo, mas eu queria, servidor público, e senhores deputados e senhoras deputadas, eu queria fazer uma pergunta simples. Por acaso aqui, dos 77 deputados, eu quero que um me mostre, no cálculo que foi mandado aqui, a diferença entre déficit e débito. Porque há uma diferença entre déficit e débito. Quando se vai discutir reforma da Previdência, é preciso ter muito claro nos cálculos atuariais a diferença entre déficit e débito. Eu quero que algum deputado me mostre onde essa diferença está posta ali. E para quem não sabe, déficit previdenciário é o valor estabelecido por um cálculo atuarial que deveria ser capaz de pagar os benefícios previdenciários ao longo do tempo. É o valor que está em caixa. O déficit previdenciário é diferente do débito, porque o débito são os valores devidos e não pagos, não repassados ao sistema de previdência. Aí eu quero lembrar dois momentos aqui dessa história que eu me furtei de discutir.
Primeiro momento fundamental, Lei Complementar 77 de Aécio Neves, que começa a construir o problema que nós estamos vivendo hoje. Segundo problema, Anastasia retira a necessidade de plebiscito para extinção do FUNPENG e, pouco tempo depois, vai transferir 4 bilhões de reais para um fundo de caixa única que faz com que a gente entenda por que o PSDB está querendo fazer com que essa votação aconteça a toque de caixa e como que o governador que tem o PSDB na sua base de governo deve estar fazendo um esforço hercúleo para dispensar essa visão que, como historiador, eu faço questão de lembrar aqui, porque o Sargento Rodrigues tem falado isso constantemente, a pergunta que ele faz é: cadê o rombo? Quem promoveu esse rombo? Agora, nós vamos deixar de discutir e debater essas questões? Nós vamos deixar de fazer os verdadeiros cálculos atuariais? Nós tínhamos que começar agora, a partir desse momento, a impedir que esse projeto corresse dessa forma, porque nós não temos números, nós não temos dados. Qualquer votação hoje é um tiro no escuro. É um tiro no escuro. Nós não temos condições hoje, pelos cálculos que foram apresentados, e que não foram, desculpa, de darmos continuidade a essas questões. Eu quero lembrar também que nós temos aqui essa ideia de que nós temos que votar até 31/7. Mas eu quero perguntar ao governo do Estado. O município, Sargento Rodrigues, de São Bernardo dos Campos, município, impetrou o mandato de segurança para afastar essa portaria e ganhou. Ganhou isso aí. Ou seja, por que não impetrarmos também o mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal? Seria o papel do governador nesse momento. Exatamente porque a Lei 9717, a Lei Federal 9717, ela tem uma série de questões inconstitucionais porque ela impacta o chamado Pacto Federativo, colocando os estados num nível de subserviência de joelhos que vai destruir o que nós temos como uma das questões basilares da nossa Constituição. Ou nós deixamos de ser a República Federativa do Brasil, ou voltamos na época do Império e nos tornamos província. São questões que nós precisamos discutir, deputado João Magalhães. Nós estamos aqui, capitanias hereditárias, até pior do que província, Sargento Rodrigues. Nós estamos de joelhos para encerrar, deputado João Magalhães. Tem algumas coisas também que eu precisaria entender. Vai completar agora 100 anos de uma obra clássica do Freud chamada O Mal-Estar da Civilização. Tem coisa que nem Freud explica. O Partido Novo, por exemplo, é contra aumento de impostos e agora está defendendo aumento de alíquota. Isso aí, só Freud para nos explicar. Ao mesmo tempo, o mesmo Partido Novo que abre mão, renuncia a questões fiscais e quer colocar nas costas do servidor público essas renúncias, que muito bem alguns deputados lembraram aqui, mas eu não quero lembrar só dos 6,2 bilhões, não. Eu quero lembrar dessa lei, desse acordo da Lei Candir, que foi feito recentemente, onde Minas abre mão de mais de 130 bilhões, porque mais uma vez se colocou num estádio de subserviência ao governo federal. E aceitou isso sem que esse projeto passasse aqui por essa Assembleia. Então, deputado João Magalhães, meu encaminhamento na terceira fase é para que nós tenhamos aqui um verdadeiro cálculo atuarial. Inclusive, peço até à Assembleia Legislativa que contrate um atuário. Eu acho que a gente não dispõe desse profissional aqui na casa, mas que a Assembleia Legislativa contrate um atuário para que ele nos possa dar, de fato, os números, mostrando a diferença entre déficit e débito e mostrando onde, de fato, está esse rombo
para que nós não sejamos reféns do capital improdutivo, para que nós não sejamos reféns desses que querem destruir a Previdência, que, diga-se de passagem, é uma contrapartida social. Rombo da Previdência sempre vai ter, ela nasceu deficitária, porque exatamente ela é um projeto de sociedade, um projeto de contrapartida social. Mas social é uma palavra que não existe na grande maioria daqueles que representam esse governo. Obrigado.